aquilo que eu acho, e tenho aprendido e tenho vivido, que é capaz de ser a arma mais poderosa de um cristão. Mais poderosa para enfrentar a vida, para enfrentar os inimigos, para enfrentar as adversidades. E tem a ver com isto. Tem a ver com este título, que talvez se tivesse partilhado o título convosco de manhã, se calhar os poucos que estão não teriam vindo. Ok? O título é Disposto a Sofrer. Disposto a sofrer, Simone. Já viste isto? Ou seja, não é algo muito popular, mas eu posso-vos garantir que é das armas mais poderosas, se nós entendermos isto. E que muitos de nós ainda não entendemos na plenitude. Vamos ver aqui também a diferença do que é estar disposto a sofrer e sofrer. Podemos estar a sofrer sem a disposição correta. E isso não vai trazer os mesmos resultados. Então a base para eu afirmar aquilo que estou a afirmar esta manhã está em 1 de Pedro 4:1. Eu convido-vos a que sublinhem na vossa Bíblia, porque já que no mundo temos muitos sofrimentos, vamos precisar de relembrar esta palavra muitas vezes, ok? E o Pedro diz uma coisa que para mim me parece brutal, que é: ora, este vai ser a base de todo o nosso tema, ok? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também, vós mesmos, deste mesmo pensamento. Diz esta versão: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. E este é a base do nosso tema. O que o Pedro está a dizer é que, como Cristo sofreu na carne, os cristãos deviam estar armados, preparados, com o pensamento de que podem vir a sofrer na carne. E já vemos pelas palavras do Pedro que isto é uma arma. É uma arma de defesa contra as adversidades. Todo cristão devia estar mentalmente preparado para sofrer. Por alguma razão, Jesus diz: aquele que me quer seguir, agarra a sua cruz, traga a sua cruz, abrace a sua cruz, ok? Uma atitude, e é o que eu quero falar hoje, eu não quero falar propriamente dos sofrimentos em si, é de uma atitude mental correta com respeito aos sofrimentos, ok? Faz parte, ou deve fazer parte, do equipamento essencial de um cristão. Esta disposição tem que estar sempre connosco. Embora Jesus nos diga que no mundo teremos muitas aflições, Ele também ao mesmo tempo nos consola dizendo: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que Ele nos consola? Dizendo que porque venceu o mundo vai vencer todas as coisas por nós? Não. Dizendo: tem bom ânimo. Então tem a ver com a forma como nós enfrentamos esses sofrimentos, ok? Sabemos também que em muitas ocasiões na Bíblia Deus livra os seus filhos de muitas aflições. Sabemos que Ele faz diferença, inclusivamente, dos seus filhos para os incrédulos, e não porque somos melhores que os outros, não porque fazemos as coisas melhores que os outros, mas porque Deus se reserva e nos guarda, como guardou o povo israelita no tempo de Moisés, não é? As pragas caíam sobre os egípcios, mas não caíam sobre os israelitas. Da mesma maneira, vemos que Deus livrou Daniel, livrou Elias, como a Soraya explicou aí bem. O que é que aqueles homens tinham? Pois tinham um compromisso com Deus inabalável. E é muito difícil nós vermos milagres, como viram Daniel, que os leões não o comeram numa prisão, por exemplo, se nós não temos o mesmo nível de compromisso. Se nós não temos o mesmo nível de compromisso, ou pelo menos algo semelhante, não podemos esperar que nas grandes batalhas tenhamos grandes vitórias.
Eu sei que muitos não gostariam que fosse assim, gostariam que não ter compromisso nenhum com o Senhor e que Ele intervisse na vida, como interveio na vida do Daniel ou das histórias bíblicas, mas o que nós percebemos é que há uma relação direta entre a entrega da nossa vida a Deus e a mão de Deus sobre as nossas vidas, ok? Por outro lado, e eu não vou falar muito sobre isto hoje, também não podemos ignorar que temos sofrimentos ou correções ou disciplina que sim vêm da parte do Senhor, ok? E que têm um objetivo que é fazer-nos crescer, como diz o Pedro, que é a mesma pessoa que escreve aqui este versículo, ele diz, a fé será provada como pelo fogo, ok? Então sim, há momentos na nossa vida que Deus, é o próprio Deus, que molda o nosso caráter através das circunstâncias, através dos sofrimentos, para que a nossa fé seja provada e para garantir o crescimento no Espírito. Esqueçam crescimento no Espírito e maturidade sem passar por sofrimentos. Ou seja, o que eu vos quero dizer hoje é, os sofrimentos eles vão existir sempre. A forma como nós passamos por eles é que vão fazer com que sejam úteis para a nossa vida ou não. Ok? Esta é a diferença. Portanto, eu não vos consigo pregar que porque estamos com Deus não vamos sofrer. Não é verdade. Vocês sabem isso. Vocês passam pelas vossas coisas na vida. O que eu vos posso dizer é que temos que ter esta arma de uma disposição correta para que o sofrimento seja útil de alguma maneira. Seja para crescer, seja para formar, seja para aquilo que o Senhor nos quer levar, seja para consolar outros, como diz também a Bíblia, não é? Por quanto sofri, por quanto fui consolado, posso consolar outros. Tenho um testemunho de vida numa determinada área que eu posso dizer, olha, eu passei pelo que tu estás a passar, Deus levou-me aqui, Deus protegeu-me ali e desta maneira vamos também sendo úteis ao corpo de Cristo, ok? Portanto, estar disposto a sofrer em Cristo é uma escolha dos cristãos. É uma escolha que os cristãos fazem conscientes. Que a maior parte das pessoas dizem, não, eu não quero sofrer, mas quando tu queres ser discípulo de Cristo, tu escolhes sofrer. Porque, no fundo, tu escolhes levar a cruz. Tu escolhes sofrer para não pecar, tu escolhes sofrer quando ninguém está, tu estás. Quando ninguém põe a mão, tu vais. É uma escolha. Tu não és obrigado a sofrer, mas tu sofres de bom grado pelo teu Senhor. Como nós vemos João, Pedro, quando levavam tareias, diziam, uau, como fomos dignos de sofrer pelo nosso Senhor. Quando Ananias não quis que Paulo se convertesse à primeira vista, sabem o que é que Deus disse a Ananias? Disse, Ananias, vai, porque eu escolhi o Paulo e vou-lhe mostrar o que é que ele tem que sofrer por mim. Este foi o chamado do Paulo para ser discípulo. Vou-lhe mostrar quanto ele terá que padecer por amor a mim. Em determinado momento, com Pedro, o Senhor disse-lhe, Pedro, tu vais sofrer até à morte por mim. Este é o chamado dos discípulos. Então, se nós, como discípulos, vamos sofrer, nós temos que ter uma disposição correta neste sofrimento. Caso contrário, não estamos a fazer o processo de forma correta. Em Hebreus 5:8, fala-nos sobre Jesus, sobre o seu tempo aqui na terra, e diz, embora ele sendo filho, Jesus, filho, é a letra grande, embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não aprendeu a obediência pelas coisas que viu. Não aprendeu a obediência pelas coisas que lhe contaram. Não aprendeu a obediência caminhando num caminho de flores. Deus feito carne, estava numa posição em que nunca tinha estado, nunca tinha que ter obedecido a nenhum homem. Contudo, para não pecar, se submeteu às autoridades, se submeteu à mãe, se submeteu ao pai adotivo, que é José. Ok? E, portanto, ele estava numa condição diferente e diz que pelo aquilo que sofreu, aprendeu a obedecer. Então,
Por isso é que o Senhor diz que disciplina aqueles que ama, para que aprendam a obedecer. Por isso é que os pais disciplinam os seus filhos para que eles aprendam a obedecer. Hoje em dia as pessoas dizem, não, porque isso dói-lhe, isso vai magoar a criança. Claro, é assim que se aprende a obedecer. E esta é uma atitude que vem da parte de Cristo. E se Cristo, nesta terra, para aprender a obediência, teve que sofrer, por que é que nós podemos achar que connosco será diferente? Este tema talvez não seja muito motivador, mas Jesus nunca foi motivador no seu chamado. O que ele foi realista, dando esperança e dizendo às pessoas onde é que se estavam a meter. E se o cristão souber lidar com os sofrimentos, nada o vai demover. Nada o vai fazer andar para trás. Estás perdoada, Blanca? É o pó, é o frio, é tudo, não é? Ok? Então, este é o caminho que faremos na obediência a Deus se soubermos sofrer como Jesus sofreu. O problema, porque aqui diz que porquanto aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, o problema é que muitos de nós sofremos, e muito, e não aprendemos nada. E esse é que é o problema. Ou seja, o que eu quero que fique claro na vossa mente é que os sofrimentos vão estar presentes. Agora ou mais para a frente. Eles vão aparecer. Só que muitos de nós sofremos e não aprendemos. Não aprendemos da parte de Deus, não aprendemos o que é que fizemos de errado, não nos arrependemos. E alguns, como somos mais fortes do que outros, aguentamos os sofrimentos e aguentamos e sofremos e sofremos e sofremos e sofremos, mas nunca aprendemos nada. Nunca nos tornamos mansos e humildes como Cristo era e como Ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde. E na obediência sofria para aprender. Okay? Então, há uma diferença grande, abismal, entre os sofrimentos em si e estar disposto a sofrer. Deus não quer que nós soframos. Não é o seu objetivo, ok? Ele quer nos guardar do sofrimento, é a razão pela qual Ele veio morrer pelos pecados, para que os homens não fossem condenados, para que os homens não sofressem e fossem salvos. Deus não quer que soframos, nós não temos que procurar os sofrimentos, eu só vos estou a partilhar a realidade. Eles existem, eles vão aparecer, ok? De uma ou de outra maneira. E uma coisa é ter grandes sofrimentos e outra coisa é estar disposto a sofrer. A ver se consigo explicar bem isto. O valor para Deus não é a intensidade do nosso sofrimento. Porque havia pessoas que pensavam desta maneira e batiam-se, por exemplo, não é? Sofrer por Cristo. E mutilavam-se para sofrer por Cristo. Isso não tem valor rigorosamente nenhum. Ok? Sofrer dessa maneira não tem valor. O que tem valor é a forma como nós enfrentamos o sofrimento. Ou seja, a nossa atitude, a nossa disposição quando o sofrimento se aproxima. Isso é que tem valor. Por isso é que o Pedro diz, armai-vos do mesmo pensamento. Pedro não diz, vão para a cruz como Jesus foi. Não se trata disso. Trata-se de um pensamento de estar sempre preparado, de estar sempre disposto a entregar tudo, mesmo que Deus não peça tudo. Quando Deus pediu a Abraão Isaac e diz, dá-me o teu filho, sacrifica-o por mim, Abraão esteve disposto a dá-lo e nós hoje sabemos que Deus não lhe o pediu. Ele não sabia. Ele tinha um pensamento correto quanto ao sofrimento. Que pai não sofre por entregar o seu filho? Imaginem, é quase imaginável pôr-nos na pele de Abraão, não é? Sacrificar o seu filho por Deus. Mas ele estava disposto a. É esta atitude, ok? Muitas vezes vemos na Bíblia, por exemplo, Pedro dizia, Senhor, nós entregamos tudo por Ti. O que é que nós vamos ter? E a minha opinião é, claro, Pedro dizia, nós entregamos tudo por Ti. Mas quando eu leio a Bíblia, ele continuava a ter o barco. Ele continuava a ter a sogra. Ele continuava a ter a esposa, porque em 1 Coríntios Paulo diz, mas vocês recebem o Pedro com a esposa e não me podem receber a mim?
Pedro, afinal de contas, Pedro deixou a família, deixou a casa, deixou o carro, ia dizer o carro, mas não é o carro, é o barco, ok? Efetivamente, quando ele diz, deixei tudo por ti, será que deixou? Não teve necessidade. O que ele tinha era uma disposição de entrega. E é isso que eu quero que nós tenhamos. Eu não sei se Deus te vai pedir o barco, o carro, ou o que seja. O que eu sei é que um cristão não reserva nada para ele e está disposto a tudo. E se tu fores assim, nada te vai derrubar. E quando digo nada, é rigorosamente nada, ok? Agora, nós podemos até não estar a sofrer neste momento, mas estar dispostos a isso. Ou seja, tu podes ter uma casa, ter o que comer, estar bem até, podes estar numa casa espetacular, com os móveis que tu desejas, estar bem financeiramente e materialmente, mas ainda assim teres uma disposição interna de sofrer. Não sei se me estou a conseguir explicar bem, mas estás disposto a enfrentar o que quer que seja, mesmo que não estejas em sofrimento. E para isso, ou melhor, isso tem mais valor para Deus do que o contrário. Do que estás a passar por muitos sofrimentos materiais, físicos, mas não teres uma atitude disposta a sofrer. Porque há muitos de nós que passamos por sofrimentos e no que estamos concentrados não é no Senhor, é em nós mesmos, dizendo: Deus, livra-me deste sofrimento, livra-me desta prova, livra-me desta aflição. Nós não temos a disposição para sofrer aquilo que o Senhor quer que soframos, para que o nosso caráter seja formado, para que a nossa fé seja provada, para que sejamos refinados, para que estejamos mais firmes. Não temos essa disposição muitas vezes. Então, aquele irmão ou irmã que está a sofrer mais do que tu, pode não estar a ter a disposição correta. Aqui eu não estou a dizer que Deus quer que os seus filhos sofram. Mas como o Pedro disse, e recapitulando, é uma arma ter um pensamento de disposição para sofrer. Não é sofrer, não é ir para a cruz como Jesus foi para a cruz. Reparem, quando Jesus diz tomem a cruz, é no sentido figurativo. Ele não quer que os seus filhos efetivamente morram na cruz. Quando Paulo diz em Coríntios, morremos com Cristo para viver com Cristo, é num sentido figurativo. Não é para nos enterrarmos, é para sofrer o que tivermos que sofrer na carne, com este pensamento, mas que o objetivo principal é vivermos para Cristo, é termos uma vida santa, é ter uma vida diferente. Então, quando a Bíblia fala em morrer para o pecado, morrer para a carne, é esta disposição que os cristãos devem ter perante o sofrimento. Saber que temos que estar dispostos a sofrer e que é uma arma fundamental e que é isso que vai fazer diferença dos sofrimentos que tivemos, se eles vão ser úteis para a nossa vida ou não. Ok? Só desta maneira vamos vencer as adversidades, só desta maneira vamos avançar quando as circunstâncias não são favoráveis. Se tu tiveres que esperar na tua vida que as circunstâncias sejam favoráveis para avançar, das duas uma. Ou nunca avanças, ou a obra que tu fazes para o Senhor vai ser sempre muito pequena. Vai ser sempre muito aquém daquilo que o Senhor queria fazer. Porque os exemplos que nós vemos na Bíblia é pessoas dispostas a sofrer, avançam, avançam, avançam. E o Senhor vai provendo à frente, e vai provendo à frente, e vai provendo. Porquê? Porque é desta maneira que o Senhor trabalha a nossa fé. Se nós nos deixamos, eu tenho insistido muito este mês e o mês passado no medo, se nós deixamos que o medo entre e começamos a caminhar como caminham os outros, que é, não há orçamento, não se avança. Não dá, não se avança. Okay? Se por um lado eu vos partilhei como é que devemos gerir as nossas finanças de uma forma saudável, por outro eu tenho a firme convicção que não são os nossos orçamentos que vão limitar os nossos passos.
Nós caminhamos por fé. Okay? Nós avançamos, no fundo, uma comparação pequena foi o que fizemos aqui com as obras. Vocês sabem que a nossa intenção era e é mudar para um lugar melhor. As coisas não se estão a abrir como nós queremos. Não significa que para o próximo mês a porta não esteja aberta. Enquanto a porta não está aberta, nós dissemos, olha, vamos avançar. Eles estão dispostos a trabalhar, vamos avançar. O que é que me importa se amanhã perco os 1.500 euros ou 2.000 euros da obra? Não me importa. O que me importa é que eu caminhei em fé. E eu sei que não vai importar a Deus. E quando eu digo não me importa, não me interpretes mal, eu acho que vocês nos conhecem. Não é que temos dinheiro para deitar fora. É porque nos movemos por fé e nós não sabemos o que Deus vai fazer ainda. Ele ainda não nos disse. Então avançamos. Avançamos quando há oportunidade. Porquê é que não avançámos antes? Porque não havia disposição antes. Não é que não houvesse necessidade. Havia necessidade, tivemos 2 anos a falar nisto, vamos fazer. Quando alguém se levantou e disse, olha, bora fazer, eu disse logo, vamos. Foi logo na própria célula. Levantámos e começámos a partir. Porquê? Quando há disposição, a obra avança. E neste tema em específico, acreditem em mim e posso dar fé, estar disposto a sofrer é a maior arma que tu tens frente à vida, frente às adversidades. Não é que tenhas que viver uma vida de sofrimento, é uma disposição. Não sei que mais palavras posso usar para que isto fique claro. O sofrimento, ele faz parte da vida, ele vai aparecer. Muitas vezes o sofrimento não é porque pecaste, às vezes sim, outras vezes não. Ele faz parte. Nós temos que saber enfrentá-lo da forma correta. E gostei muito da frase do Pedro, volto a dizer, tenham o mesmo pensamento que Cristo teve. Armem-se deste pensamento. Sofreu na carne. Armemo-nos deste pensamento. Esta disposição mental para sofrer faz parte da nossa armadura espiritual contra o nosso inimigo, que é Satanás, que é o opositor, que são as circunstâncias. Porquê que o Jó não sucumbiu e não blasfemou contra Deus? Porque ele tinha esta disposição para sofrer. Estava disposto. Tanto é que ele disse umas palavras impressionantes, que eu agora não pus aqui nos meus apontamentos, que é, se eu recebi o bom de Deus, não vou receber o mal. Uau! Esta frase, este versículo, não pega em quase nenhuma vida de um crente. Mas o que é que o Jó estava a demonstrar? Não era que Deus era mau, não era que Deus era injusto, era eu estou disposto, a minha vida é dele, eu estou aqui. E só por isso é que ele pôde aguentar o que nós lemos na Bíblia e dizemos, caramba, não sei se conseguiria aguentar, se eu nem estou a aguentar os sofrimentos que estou a passar esta semana, como é que eu ia aguentar uma vida como a do Jó? E quando digo aguentar, é nas nossas orações orarmos de forma correta. A mim impressiona-me sempre que na perseguição da igreja os discípulos não oraram para que a perseguição não acontecesse. Até porque seria contraproducente, porque Jesus disse, vocês vão ser perseguidos. Eles oraram para ter ousadia. Tenho estado a insistir muito nisto, porque eu creio que vêm momentos de poda nas nossas vidas e temos que estar preparados. Jó 2, 4, 3 diz assim. Do 4 ao 5, perdão. Diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra a tua face. O que Satanás está a dizer é, eu sei que os homens, de uma forma natural, se lhes tocamos no seu bem-estar, na sua vida, eles vão blasfemar contra ti. Porque enquanto as coisas funcionam bem, correm de feição, em que tu abençoas, em que a vida está de acordo com os planos, é fácil louvar a Deus, é fácil não se voltar contra Deus. Mas se tu lhe tocares, como ele não vai estar disposto a sofrer por ti, tu pensa na tua vida, pensa quando tiveste uma notícia
de uma doença grave, quando tiveste, sei lá, aquelas pessoas que são saudáveis, de uma forma geral, e começam a ter dores aqui, dores ali, e tu dizes, epá, eu corria e agora nem posso andar. E começa a vir um sentimento interno brutal, que tu dizes, mas Deus, mas porquê eu? Porquê que eu estou assim? É isto que Satanás faz, não é? Ou Deus, provando a nossa fé, toca. E é muito raro pessoas que não estão dispostas a sofrer, que não comecem a ficar amarguradas e contra o Senhor. É muito raro. E Satanás sabe estas coisas. Se Jó não tivesse tido a disposição mental para sofrer, não poderia ter suportado o sofrimento que suportou. Não podia. E teria blasfemado contra Deus. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que nós podemos ter sofrido muito no passado, mas sem a disposição para isso. E isso não foi útil nas nossas vidas. Não formou o nosso caráter, não purificou a nossa fé, porque não havia disposição para isso. Como é que nós sabemos que não há disposição para sofrer? Quando nós, no meio da prova, a única coisa que desejamos arduamente é que o Senhor nos tire da prova. Quando as nossas orações são, Senhor, livra-me disto, tira-me daqui, não quer passar por isto, tu começas a saber que no teu coração não há a mínima disposição para o sofrimento. E isso é uma coisa que temos que trabalhar, porque o sofrimento está presente na vida do cristão. Quando se temos um coração desta maneira, nós, quando fomos apanhados pela adversidade, vamos ser incapazes de avançar. É aquela palavra que nós, acho que é resiliência, não é? A resiliência, a capacidade, no meio dos sofrimentos, das adversidades, sair para a frente. Ok? Bom. Jó 3:25 é um versículo muito conhecido. Diz assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Que está no presente, não é? Aquilo que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Sabemos, conhecemos a vida do Jó. Alguns também conhecem ou souberam do que se passou comigo esta semana. Os que não souberam, eu vou contar um pouco. Tive uma semana difícil. Sim, foi difícil. Foi difícil. Já não me lembro, porque já estou perdido nos dias, não sei quando é que foi, mas o meu pai... Hã? Quando é que foi, filho? Foi na segunda-feira. Bom. Então, o meu pai e o meu irmão estiveram presos 3 dias, detidos, é a palavra técnica, mas na prática é presos. Não é? E foi duro porque não sabíamos se iam deixar de estar presos. Não é? E aqueles que entendem um bocadinho do processo, entendem um pouco de lei, enfim, sabem que estava em cima da mesa e eles não virem cá para fora 1 ano, 2 anos, não faço ideia. Foi bastante duro. Vai ser bastante duro, tenho a certeza absoluta. Sei da parte do Senhor que não terminou. Mas, hoje, se me perguntarem, estou muito mais contente do que estava há 2 dias atrás. Para trás, para a frente, com o meu sobrinho, com a minha irmã, enfim. Sei que foi graças também às vossas orações. Sei que eu não fui preso graças a Deus. E, portanto, e vocês também sabem, conhecem bem a minha história, não é? Teve a ver com questões de empresas, ou possibilidades de questões de empresas, e eu trabalhei nas empresas 13 anos. Mas a ideia não é esta. A ideia é explicar-vos que todos nós passamos e passaremos por sofrimentos. Vocês que conhecem as nossas vidas sabem que já passamos com os nossos filhos circunstâncias difíceis, enfim. Não é... O que eu gostava com este tema é efetivamente que tu saísses daqui com uma arma, como diz o Pedro. O Pedro diz, armai-vos com este pensamento. A arma é uma disposição correta no sofrimento.
A disposição correta vai fazer com que tu consigas lutar no espírito pelas coisas. Por mais negra que seja a situação em que tu estás a viver no momento, se tu tens a disposição correta, tu te levantas-te para orar corretamente. Tu levantas-te para enfrentar as adversidades corretamente, se é essa disposição. E se os sofrimentos não chegam, mas tu tens a disposição correta, ótimo. Ótimo. Ok? Eu sou daquelas pessoas que gostam de estar sempre preparado. E um cristão tem que estar sempre preparado. Espero que estes sofrimentos sirvam para a conversão da minha família, porque eu fiz questão de frisar que só estão cá fora por milagre. Falei com os advogados, falei com toda a gente, e é verdade, só por milagre. Está bem? Depois, fora de câmaras e se quiserem conversar melhor, conversamos, mas as notícias também são públicas, está bem? Então, é possível um cristão, eu vou ser muito repetitivo, mas eu acho que é necessário. É possível um cristão estar disposto a sofrer, não estando a sofrer rigorosamente nada. Ok? É uma disposição. Quando eu e a Soraya decidimos entrar para o ministério a tempo completo eu acho que nós já estávamos. O que aconteceu é que eu não tinha deixado ainda as empresas. Havia uma disposição no nosso coração que sempre houve, que é, Deus, não sei se temos que entregar a nossa casa, não sei se temos que mudar de país. Nós quando na nossa cabeça passou tantas coisas, será que vamos ficar em Portugal? Foi na nossa cabeça, não foi na cabeça dos nossos pastores. Eu estou a falar da nossa cabeça. Será que ficaremos aqui? Porque quando nós tomámos esta decisão, a primeira coisa que nos disseram foi, ok, então vocês vão deixar a vossa vida, nós vamos vos deixar sem nada. E nós dissemos, ok, nós estamos dispostos a isso. E disseram, então, mas vocês não têm filhos? Não se preocupam com os vossos filhos? Sim, claro que nos preocupamos com os nossos filhos. Mas nós estamos dispostos a deixar tudo pelo chamado que o Senhor nos fez. Porque nós não somos diferentes de nenhum outro cristão. Nenhum outro. Quando o Senhor pede, tu tens que estar disposto. Às vezes tens que entregar. Outras vezes não. Mas quando tu estás disposto a... O que é que te podem tirar? Porque eu pelo Espírito Santo, eu quero que vocês percebam o poder deste pensamento, desta arma no Espírito. Tu estás disposto a tudo. O que é que te podem tirar? O que é que te podem, de que forma é que te podem afligir? Isto é o que se chama caminhar em fé. E às vezes não faz sentido tirar. Tirar para quê? Porque, ou seja, Deus não quer que tu sofras. Imagina que tu tens uma dor de costas. E que tu, mais do que ninguém, tu precisas de uma boa cama para dormir no redil. Ok? Pronto, tu precisas de uma boa cama para dormir no redil. Imaginem, isto é hipotético. Agora não vão todos começar a dizer que têm dores nas costas. Hipoteticamente. Ok? E tu dizes assim, eu tenho umas dores nas costas, eu preciso mesmo de uma cama. E se não tiver a cama não dá para mim, não vou. Esta é a atitude incorreta. Ok? Esta é a atitude incorreta. Tu podes pedir a cama à vontade, tu podes falar no assunto. Mas quando tu começas a dizer, não, eu não estou disposto a suportar esse sofrimento e, portanto, se não há as condições necessárias, eu não vou. Ok? Essa ou não vou, ou vais e queixas-te, ou vais e estás o tempo todo, Senhor, tira-me esta cama, Senhor, tira-me esta cama, Senhor, tira-me esta cama. Esta é a atitude que tu significa que não estás disposto a sofrer. Agora imagina, tu efetivamente tens dores nas costas e dão-te uma boa cama. Não tem valor nenhum tu dizeres, não, porque eu quero sofrer, eu vou entregar a minha cama. Para Deus isso não tem valor nenhum, porque Deus não se agrada de que tu sofras. Pronto, ok? Não tem valor tu dizeres, não, eu vou sofrer. Não,
Se Deus te deu uma boa cama, se Deus te deu uma boa casa, se Deus te deu uma boa família, tu desfruta de tudo o que tu tens. Ok? Simplesmente sabe que há momentos difíceis. Uns são provados na componente financeira, outros são provados na saúde, outros são provados na família. Somos provados de todas as maneiras. Mas temos que ter esta disposição. E se nós tivermos esta disposição, nada nos pode intimidar. Nada. Vêm dizer que vêm fechar a igreja porque o Covid não sei o quê, tu dizes, ok, está bem. Vêm dizer que não sei o que mais, que afinal agora não se pode fazer tal coisa, tu dizes, não se pode, então, mas Deus disse que era para fazer, fazemos. Nada nos poderá intimidar. Então vejam o valor que tem este tipo de pensamento. Eu acho, é a minha opinião pessoal, que era o pensamento dos discípulos. Por isso é que nós vemos a igreja em Atos que te diz, mas não há nada que pare estes homens. Nem porrada, nem prisões, nem adversidades, nem fome, nem frio, nem espada. Não há nada que pare estes homens, não. Há uma disposição para sofrer. E o Paulo sabia ter, sabia não ter, sabia comportar-se com gregos, sabia comportar-se com bárbaros, sabia comer porco, sabia não comer porco, sabia tudo. Tinha uma disposição correta para sofrer. E assim, se nós tivermos esta característica, nós vamos ser capazes de desafiar as circunstâncias. Nós vamos ser capazes de desafiar as doenças. Quando alguém aparece com uma doença terminal e tu tens esta disposição, tu sabes que a doença faz parte, que poderá tocar a tua família, tu levantas-te para orar em batalha por essa circunstância. Poderás enfrentar as prisões na tua família, poderás enfrentar até a morte. E, obviamente, até as potestades do ar. Mateus 16, 18, quando Jesus diz estas palavras, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é porque a sua igreja tem uma disposição de pegar a cruz de Jesus. É uma disposição para sofrer. E se tu tens essa disposição, nada te parará. Nada. Não estou a dizer que vais ser o campeão e que não sofres. Estou a dizer que no meio do sofrimento, tu sabes que as tribulações passam, que o melhor está por vir. E a obra, porque é o que me interessa para os cristãos, a obra não para. Se os cristãos não têm esta disposição de sofrer, a obra para. À mínima contrariedade não se faz. Está a chover, não vou evangelizar. Está não sei o quê, hoje não vou. Não há ar-condicionado, tal. A obra para por completo. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Se tivermos cultivado em nós esta disposição para sofrer pelo Evangelho, nunca seremos assaltados pelo temor. Nunca seremos assaltados pelo temor. Nunca seremos presas fáceis para o inimigo, porque tu és uma coluna firme na fé. Vem uma notícia má, e isto eu vejo bastante nos meus pastores, porque eu também tenho pastores. E quando as coisas acontecem, eu digo, olha, Harvey, está esta situação, Mari e tal, ajudem-nos. O Harvey sempre me transmitiu esta calma. Ok, oremos. É porque ele é insensível à minha dor? É porque ele... Não, é porque... Quantos milagres já viu ele? E quantos milagres já vimos nós? Vamos ficar desesperados? Vamos desesperar com uma notícia terrível? Não. Porque estamos dispostos a sofrer. Poderia o meu pai e o meu irmão não terem saído da prisão? Sim. Estávamos dispostos a passar por isso. Não saímos de lá. Eu não estou a dizer que as coisas vão sempre correr como nós queremos. Eu estou-vos a dizer a maior arma que nós temos para resistir ao dia mau é, como diz o Pedro, 1 Pedro 4:1, armai-vos deste pensamento. Sofrer. Sofrer até quando? Podem perguntar vocês, até quando tem que sofrer? Pois a resposta está na palavra, Apocalipse 2:10, ser fiel até à morte. Pronto. A partir daí, até aqui, até à morte. Os nossos sofrimentos, eles têm um limite. É o que a Bíblia diz. Vai passar, vai passar, vai passar. Os sofrimentos têm um limite. A disposição para sofrer não pode ter.
A disposição para sofrer de um cristão, de um discípulo de Cristo, deve ser: Jesus, é o que tu quiseres. Eu não saio daqui. Eu entreguei a minha vida para ti. Tu vais fazer dela o que tu quiseres. Eu estou disposto a passar por tudo o que tu quiseres, com a atitude correta, para aprender o que tenho que aprender, para formar o que tenho que formar, para deixar o que tenho que deixar. Eu estou disposto. E esta é uma arma poderosíssima. Vou terminar com esta leitura. 1 Coríntios 15, 55. Um cristão que está disposto a ser fiel até ao fim, até à morte, pode perguntar com confiança o que perguntou o Paulo. 1 Coríntios 15, 55. Ó morte, onde estás? Isto não são palavras para enfeitar. Isto é uma canção. Isto é um louvor que o Paulo diz profeticamente se cumpriu porque Jesus venceu a morte. Então, ó morte, onde estás? Então imaginem um cristão que entende esta verdade. Quem é que o vai parar? Quem é que o vai parar de seguir o Senhor? Atenção, eu não estou aqui a dizer de conquistar o mundo inteiro. Não, quem vai parar o cristão de se manter fiel ao seu Senhor quando nem a morte nos pode tocar? Eu só tenho aqui um versículo que acho que este é importante. Mateus 10, 28. Diz Jesus: não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, que é Deus. O que Jesus diz aos seus discípulos é: não temam homem algum. Não temam o sofrimento que vão ter no vosso corpo. Podem até matar o vosso corpo, mas não tocarão na vossa alma. E o que Jesus diz vezes sem conta é: meus queridos discípulos, não temam, estejam dispostos a enfrentar tudo. Quando se apresentarem perante as autoridades, não pensem naquilo que têm que dizer. O meu Espírito vos encherá e falarão. Não temam. Isto é uma vida entusiasmante, no mínimo. Poderosa, se nós tivermos esta disposição. Oh morte, onde estás? Onde está a tua vitória? Diz 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras, isto tem que animar o nosso coração em toda e qualquer circunstância, se tens a disposição correta. É porque tu podes estar a passar por tribulações, por dificuldades, com a disposição incorreta. A Bíblia nunca diz que tu, por seres cristão, não vais ter sofrimentos. Não. O que diz é: eu estou contigo todos os dias. Ide e pregai o Evangelho, discipulem, batizem em meu nome, estejam ocupados na obra de Deus e eu estou convosco todos os dias. Não diz: vocês não vão ter problemas nenhuns e eu estou convosco todos os dias. Esta disposição é fundamental. Por isso eu vou voltar a ler o versículo de 1 de Pedro 4:1. Diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também. Armai-vos é: ponham a armadura, ponham o arsenal. Armai-vos também do mesmo pensamento. Vou passar por sofrimentos. Não há nada na vida que seja de preço estimável que não tenha a ver com sofrimento. Se tu não sofres mesmo pelas coisas que mais, ou não sofreste pelas coisas que mais usas, tu não lhes vais dar valor. Por isso é que vemos os miúdos que mandam um pontapé no telemóvel se for preciso. Ok? Ou se tu não pagaste o teu carro
se calhar tu não limpas. O primeiro carro que tu pagaste com o teu salário, tu dirás, não, vou limpar isto tudo limpinho, tudo direitinho. A primeira casa onde tu investes o teu dinheiro, tu cuidas. Onde tu investes o teu esforço, tu nos primeiros dias, claro, depois passados uns anos já te esqueceste do esforço. Mas quando te lembrares que tiveste que ter 4 trabalhos, 5 trabalhos para conseguir pôr os teus filhos na escola, tu vais dizer aos teus filhos, menino, faz favor de se esforçar, porque eu estou aqui a esfalfar-me para tu estás a estudar onde estás a estudar. Isto é o normal. Mas não me apetece, não gosto, não quer saber. Eu estou aqui a dar o corpo e o cabelo para tu estás onde estás. Estás a rir, filho? Aprende. Aprende. Ele está-se a rir porque é o que eu lhes digo. Ela se ri porque é o que eu digo. Eu digo assim, que eu ando para trás, para a frente, para trás, para a frente, para vos levar à música, para vos levar a não sei o quê, a esforçar-me e vocês não vão estudar música? Não me apetece. Não, desculpa, não quer saber. Então, porquê? Porque quando eu me esforço, eu dou valor. Eles podem não dar, mas eu dou. E eles vão dar no futuro. Tudo o que nós nos esforçamos, e quando nós nos esforçamos para manter a fé, nós vamos dar valor à fé. Mas para eles é novidade terem que ouvir o pai uma horita. Graças a Deus que nos deu vitória por intermédio do nosso Senhor. Vejam o 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Quando? Sempre. Eu e a Soraya apoiámos a nossa família neste processo sempre, como apoiamos sempre. Saíram cá para fora. Sexta-feira disse-lhes assim: agora estou dedicado às coisas do Senhor. Não atendo chamadas, não faço mais nada. Fiz o que tinha que fazer. Vou-me dedicar ao que é importante. Não estou a menosprezar. Estive com eles. Primeiro o Senhor. Porquê? Porque nós temos este compromisso firme com o Senhor, que eles estão cá fora. Não tenho dúvidas nenhumas. E vocês que conhecem bem o processo e que já viveram processos semelhantes e que se identificaram com a nossa dor e que me disseram, Fábio, é impossível. É impossível. Sabem do que é que eu estou a falar. E o que eu gostava de transmitir, e isto não é para vocês, porque vocês estão cá, é para os que não estão cá e vai ficar gravado e vão ouvir, que podendo estar na obra do Senhor, não estão a fazer as coisas mal feitas. Eu sei que há muitas pessoas fora do país, que há pessoas fora da... Volto a dizer, quem está, isto não é para vocês, é para quem não está, mas vai ficar gravadinho, para ouvirem em casa. Nós nunca nos podemos cansar da obra do Senhor. Nós não somos assalariados. Se no momento em que a igreja tem menos pessoas a servir, porque estão na Colômbia, porque estão no Brasil, porque estão em Espanha, tu dizes, eu vou aproveitar para descansar, estão mal focados. Se somos uma equipa e se faltam membros na equipa, o que tu tens de dizer é, desculpa, precisam de nós? É o normal. Porque Jesus é mais drástico do que eu. Ele diz, aquele que quer seguir-me, põe a mão no arado e olha para trás, eu não preciso contar com isso, porque a obra que eu vou fazer, eu preciso de todos presentes. Isto era Jesus a falar. E há aqui qualquer coisa que nós não estamos bem focados. E já disse aos líderes, aos servidores e àqueles que estão a ouvir, esta obra não é nossa. Nós servimos a Deus. E quando o Paulo diz a maior vitória da morte é Jesus, é a ressurreição, ele associa logo diretamente. Ei, meninos, Jesus venceu, não venceu? Não se cansem da obra. Porque isto não é só, Jesus venceu, aleluia. Não, Jesus venceu, não se cansem da obra. Porque a obra ainda não acabou. E se nos nossos trabalhos, nós quando queremos não vir, dizemos, olha, eu posso pôr férias neste dia? Porquê é que na igreja dizem, olha, eu não venho, está bem? Nunca, eu e a Soraya, nunca fizemos tal coisa. Nunca. Porquê? Porque nós servíamos na igreja. Nunca tirámos um dia sem perguntar, podemos? E como eu e vocês
Na minha cabeça eu tinha 2 trabalhos, é o serviço à igreja e eu tinha que pedir férias em 2 lados. E vocês têm que fazer o mesmo. Porque vocês não estão a ver corretamente a obra do Senhor. Quando dizem eu vou descansar. Perguntam, porque quando vocês todos descansam, volto a dizer, é para a câmara, quando vocês todos descansam, quem fica trabalha mais. Isto não é assim em todo lado? Não estamos a ver as coisas corretamente. E eu gosto do apóstolo Paulo porque ele associa a maior verdade bíblica, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Ok? Então não se esqueçam de servir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Porque é que nós temos visto os milagres que temos visto nesta igreja e o Senhor falava-me na sexta-feira, vocês têm pouca força, vocês são pequeninos, em Apocalipse 3, 8, vocês têm pouca força, mas eu sou forte. Eu sou grande. E aqueles que acompanham o nosso percurso como igreja, vocês sabem os milagres que temos visto? Que dinheiro ia pôr a Anísia em perfeito estado? E a Alda? Que dinheiro ia ressuscitar a minha filha? Vocês conhecem os milagres da nossa casa. Nós não somos uma multidão, mas o Senhor é grande. E porquê que Ele é grande? Porque é soberano sobre todas as coisas. E Ele está à procura de 2 ou 3 que queiram ter um compromisso firme com o Senhor. E aqui estão eles. Aqui estamos. Estas palavras mais duras são para quem o Senhor sabe que tem que ser. Vamos orar com isto em mente. Não vamos sofrer por sofrer. Não vamos padecer por padecer. Não vamos convidar o Senhor, traz sofrimentos à minha vida. Não. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos padecer. Nós simplesmente sabemos que fomos chamados a uma vida de cruz. A uma vida de cruz. E vamos sofrer. Jesus diz até com a tua própria família, Deus porá uma espada. Terás pai contra ti, mãe contra ti. Podes apagar, Alfredo, tudo bem, tudo bem. A espada, o Senhor também já me mostrou isto, a espada não é para ir contra a minha família. A espada, como era a espada que Deus pôs nos anjos para rodear o Éden, é uma espada para separar o santo do profano. É uma espada que simboliza uma decisão, não é um ataque à nossa família. Nós não atacamos os nossos incrédulos que tanto amamos. Nós não somos melhores do que nenhum descrente em Cristo. Em nada. O Senhor levou-me esta semana a meditar e a orar. Se calhar não cometi os mesmos erros que alguns familiares porque não tive a oportunidade. Porque o meu coração é mau, é ganancioso, como o de todos os outros. E se tu não percebes isso, tu vais julgar com muita facilidade os incrédulos. E vais perder o principal propósito para o qual Deus te chamou. O ministério da reconciliação. Há muitas palavras proféticas, mas uma delas na Bíblia é: eu farei voltar o coração dos filhos aos pais. Eu farei voltar o coração dos pais aos filhos. E este é o desejo do nosso Deus. Que as famílias se restaurem. Por alguma razão, os que estamos aqui fomos chamados das trevas para a luz. Mas nós não nos podemos esquecer daqueles que ainda estão em trevas. Senhor, põe em nós esta disposição, como dizem Filipenses, que porás em nós o querer e o fazer. O querer, porque nós queremos ser como tu. E o fazer, porque a tua obra está por fazer. Está por fazer. O mundo pode se distrair com festas, com comidas, com férias, mas nós não.
Não porque aquilo que o Senhor fez por nós é demasiado valioso. Ó morte, onde estás? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Ó pecado? Onde é que está a força que era a lei que me mostrou quanta necessidade eu tinha de Cristo? Agora eu já não estou debaixo da lei, eu estou debaixo do serviço do meu Senhor. Aquele que se entregou numa cruz por mim. Aquele que quando ouviu que o seu primo João tinha sido preso, se entristeceu e levantou-se em direção a Jerusalém. E quando ouviu que lhe cortaram a cabeça, lhe custou horrores, tenho a certeza. Porque o meu Senhor, ao ver Lázaro, chorou. O que terás sentido, Jesus, quando João ficou sem cabeça? Terás sentido quando aquele que se levantou profeticamente dizendo: é Ele o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E por fazer nada mais do que o certo, o correto, aos teus olhos, o mundo o eliminou. E ainda assim, Deus, tu te levantaste por amor a nós e fizeste a tua obra. E os teus filhos, os teus servos e eu próprio, à mínima dificuldade, damos um passo para trás e dizemos: Deus compreende a minha dor. Deus compreende que eu tenho que parar. Sabem, a minha família tem aprendido que nós somos curados muitas vezes continuando. Como nos partilhou o Harvey quando esteve aqui, põe o coxo no caminho. Os cristãos, eles não são restaurados parados. Eles não são curados, eles não são transformados parados. É na obra do Senhor. Por isso Jesus disse categoricamente: primeiro o meu reino, depois tudo o resto. Primeiro o meu reino, depois tudo o resto. Senhor, e eu te peço que tenhas misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos de ser curados dos nossos pensamentos, Senhor, do exagero que Satanás põe nos nossos corações. Quando as adversidades chegam, começamos a desesperar e a pensar: o que será de mim? O que será da minha família? O que será dos meus? Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sofreu por nós. E o Paulo disse tão sabiamente: vocês ainda não lutaram até ao sangue contra os vossos pecados. E nem temos que os fazer. Porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Graças pelo peso que tiras dos nossos ombros, Senhor. Graças por isso, Senhor. Vamos exaltar o nome de Deus. Vamos lhes cantar esta canção. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. É Ele, é por Ele que nós gastamos as nossas vidas. É por Ele que nós gastamos as nossas almas. Porque Ele vale a pena. Medita sobre esta letra e exalta o nome de Cristo. Graças, Senhor. Graças. 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 Graças, Jesus. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!